temperamentos humanos. Esses quatro temperamentos. Então, um mentor, né? Eu fiz uma... Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja lá onde for. Estamos juntos aqui no canal GBR 22 Filmes. Hoje estreando uma nova fase desse podcast hoje que vai ser pura emoção. Nós estamos com uma pessoa aqui muito especial, que eu vejo as postagens dela no Instagram, já acompanha há um tempo assim, né? Ela bota muita coisa no Instagram, muita coisa interessante, e a gente aqui está se mostrando essa coisa de aprendermos sobre relacionamento, sobre pensamentos. Acho que até isso ela vai falar também, os pensamentos, né? E ela é a Jaqueline Eulálio. Gente, olha o que ela é. Além de ser mãe, esposa e filha, ela é psicoaromaterapeuta, especialista em temperamentos humanos e bloqueios emocionais. Jaqueline, que bom ter você aqui. Fiquei muito feliz, porque é bem essa praia que a gente tem mexido, né? E como eu te falei, é uma coisa assim... A gente vê coisas, né? Sim, é até meio perigoso falar. Sim. E aí, tem uma pessoa aqui, nas imediações aqui no estúdio, nesse andar onde fica o estúdio, que é uma pessoa que... Eu não sei o que aconteceu, a pessoa parou de falar comigo. Eu falei, gente, que comportamento é esse? Isso é sanguíneo? O que é isso? Né? Então, eu nem sei quais são os 4 tipos. Então, Jaqueline, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Muito obrigada, Geraldo. Eu quem agradeço. Realmente esse convite veio muito boa hora, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar, né, sobre esses 4 temperamentos. Atualmente se fala muito em temperamentos, né? Temperamentos humanos. E são 4 tipos de temperamentos. O colérico. Isso, eu vou até... O sanguíneo. Colérico. Colérico, sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Fleumático e melancólico. Alguns deles trazem aí, né, um sentimento geral, né, uma noção geral de meio negativo, né? O colérico, então... Colérico deve ser doido de pedra. Essa pessoa que, de repente, um dia acordou e ficou uma semana sem falar, falei, isso só pode ser colérico. Mas não é isso? Não, então, como é que funciona, né, os temperamentos? Vai de acordo até mesmo... O colérico, essa carga negativa, né, do colérico tem a ver pela questão da emoção, do sentimento primário dele, né, em um momento de recurso, que é a raiva. Em uma situação, né, em uma situação inesperada, pode ser que o colérico ele venha a reagir com raiva. Esse é o sentimento, é a emoção primária dele. No primeiro momento em que aconteceu uma situação, vamos supor, de... Não estou encontrando a palavra. Sim, mas essa pessoa não fez nada, ela simplesmente parou de falar. Então, aí, para a gente saber o temperamento dessa pessoa, a gente precisa ver todo o histórico dela. Como assim? É possível saber o temperamento de uma pessoa só em vê-la? Algumas características a gente vai conseguir identificar como sendo do temperamento. Mas o ideal é a gente olhar desde a infância. A partir da infância, a gente já vai ter, pelo comportamento da criança, qual é o temperamento dela. Por que eu falo desde a infância? Porque, à medida que a gente vai crescendo, vão acontecendo situações que podem gerar feridas emocionais, traumas, bloqueios, que fazem com que essa pessoa mude o seu comportamento. Então, por exemplo, o meu temperamento é colérico, mas a grande maioria das pessoas, quando me olham, elas não acreditam que o meu temperamento é colérico. A primeira vez que eu fiz um teste, né, em que uma pessoa ela fez o teste para saber
qual era o meu temperamento, ela me classificou, ela chegou à conclusão de que o meu temperamento era fleumático. Mas, no entanto, não é. Mas por quê? Né? As pessoas olham, mas você é tão calma, né? Como assim você é colérica? Mas o meu comportamento, eu sou colérica, não, colérica. Vixe, Maria. E depois, quando eu fiz um segundo, né, passei por uma segunda avaliação, é que chegamos à conclusão que era colérica. E, de fato, quando eu tive o primeiro, né, diagnóstico, digamos assim, de que eu era fleumática, eu não consegui me visualizar ali como fleumática. Mas por que essa diferença de comportamento, né? Porque eu não era tão expansiva assim, por conta de feridas emocionais. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Existe assim, porque tu acabou de falar uma coisa, tu vê. Você é colérica, acharam que era fleumática? Sim, totalmente diferente. Exatamente. Mas assim, esses 4 tipos têm características assim que aparecem? Tem. Né? O colérico e o sanguíneo são 2 temperamentos quentes, expansivos, muito comunicativos. Quentes e expansivos. São. O colérico, o elemento dele, né? Vamos falar dos 4 elementos, né, da natureza. O colérico, ele é representado pelo fogo. Pelo fogo e a cor vermelha, né? Sanguíneo o sanguíneo já é o ar. É o ar, né? Porque a própria característica dele, né, de ser avoado, digamos assim, né? Fleumático é terra. O fleumático, ele é água. Ele é água, né? E o fleumático, ele tem uma tendência a buscar mais por ficar parado, né? Ele gosta de uma coisa mais tranquila, né? E o melancólico, ele é muito rígido, até mesmo a terra, né? Se ela ficar ressecada, o que é que acontece com ela, né? E aí ela fica rígida. E o melancólico, ele é representado pela terra, né? Então, esses outros 2 temperamentos, tanto o fleumático quanto o melancólico, são temperamentos frios, né? Que já o tempo deles, né? Eu digo assim, o tempo deles de ação é diferente do colérico e sanguíneo, que são muito rápidos, muito comunicativos, né? Enquanto os outros 2, eles requerem um pouco mais de tempo para decidir, para falar, para resolver alguma coisa. E aí, então, o pessoal olhava assim, nossa, ela é tão calminha. Sim. É uma fofa. É uma fofa. É fleumática. Com certeza, toda assim. Aí, de repente, uau! Não, é colérica! O que Pois então, como eu estava falando, né, acreditavam que eu era fleumática porque o meu comportamento, né, nunca foi expansivo. Né? Mas isso aí tu fez um curso e nesse curso todo mundo foi diagnosticado? Sim, sim. Eu fiz uma formação, uma mentoria, né, de especialista, né, em formação de temperamentos, né, estudando os temperamentos humanos. Esses 4 temperamentos. Então, um mentor, né, eu fiz uma mentoria em que nós, quando somos formados, mentores em especialistas, né, em temperamentos humanos, nós somos habilitados para fazer, né, essa avaliação para chegarmos à conclusão qual é o temperamento da pessoa, mas sempre levando em consideração desde a infância. Porque muitas vezes esses comportamentos eles podem sofrer, digamos assim, alterações de comportamento de acordo com a vivência que teve no passado, esses bloqueios na infância, podem... esses bloqueios emocionais. Então, por que eu não agia como uma pessoa colérica? Porque eu tenho uma ferida emocional chamada rejeição. E a ferida da rejeição, o que é que ela faz com o ser humano? Né? Ela faz com que o ser humano ele busque sempre o quê? Sair do foco da atenção. Ele não quer sair do foco. A pessoa que sofre da ferida da rejeição é uma ferida tão profunda que ela vai atingir justamente o sentimento de ser, do ser. Então, essa ferida ela faz com que a pessoa ela não se ache importante, que ela não tem valor. E, normalmente, é uma pessoa muito tímida, muito fechada. Mas não é que ela não queira estar ali, ter atenção, não é que ela não queira, né, fazer parte, de repente, né, porque um colérico,
em uma situação, em uma reunião onde houver mais pessoas, ele vai ser muito comunicativo, ele vai se expandir. Mas, então, quando ele tem uma ferida assim, né, a rejeição, no meu caso, ele nem sempre vai expor a sua opinião. Por quê? Porque essa ferida faz com que a pessoa também tenha a preocupação do julgamento alheio. Uma vez que ela fez um comentário, ela falou algo e que ela acha que não tem importância, né, não tem valor o que ela fala, e ela também acredita que se ela falar algo que te desagrade, você vai rejeitá-la. Então, o que acontece? A pessoa que sofre da ferida da rejeição, ela está sempre evitando a rejeição. Só que uma vez que ela está evitando passar por uma situação de rejeição, buscando a perfeição, evitando expor a sua opinião para não desagradar o outro, mas uma vez que ela faz isso, ela já está automaticamente se rejeitando. Agora, a rejeição tem nos 4? Não. Então, não. Porque, assim, uma coisa são os temperamentos humanos, que são 4, né? Sim. É baseado na teoria de Hipócrates, que é o pai, né, da medicina. Como é o nome do menino? Hipócrates, que é o pai, considerado o pai da medicina. Considerado o pai da medicina. E ele... Já tinha ouvido falar dele, Thalita? Hipócrates? Positivo. Morava do lado da minha casa, lá em Barbaciana. Thalita, o dever de casa dela é saber todos esses gregos aí. E ele percebeu os humores do ser humano, né? Que teria a ver justamente com o desenvolvimento, a saúde, né? Que interferem na saúde do ser humano. Então, a partir daí, ele chegou à conclusão que são 4 temperamentos. Esses 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e o melancólico. Então, esses são os comportamentos, são os temperamentos que nós já... o temperamento de uma pessoa pode mudar? Não. Nós nascemos com o nosso temperamento e esse temperamento ele não muda. O que pode mudar são as atitudes, o comportamento de acordo com o quê? Com os bloqueios emocionais, que são gerados durante a nossa existência, principalmente na primeira infância. Que eu, por exemplo, eu sou muito bonzinho, assim, então eu sou fleumático, né? Deve ser fleumático. Sou muito bonzinho, muito calmo, tudo pra mim tá bom. Eu não posso ter rejeição? Pode. Então os 4 podem ter? Pode, de acordo com o que a criança passou na sua infância, né? Porque, por exemplo, a ferida da rejeição, ela é uma ferida emocional que ela pode ser gerada ainda no ventre da mãe. Então, uma criança, vamos supor, um casal que, de repente, descobriram que estão grávidos. Mas, naquele momento, eles falaram, puxa, não era esse momento, não era o momento certo. Isso a gente está cansado de ouvir, né? Não era o momento certo. Hoje, a gente já sabe que quando a criança ela já está no ventre da sua mãe, ela já está, né, sentindo, percebendo as coisas. E naquele momento em que esse casal, né, em que aquela mãe pensa, esse não era o momento certo, essa criança ela pode sentir, já dentro do ventre da mãe dela, que ela não é desejada. E aí, quando ela sente, isso pode gerar a ferida da rejeição. E não necessariamente ela tem que ter passado por uma rejeição. Então, de repente, esse foi um exemplo. O outro exemplo seria uma mulher, ela já tem o seu filho e, de repente, tem o segundo filho. Então, aquela criança primeira, ela pode, uma vez que nasce um bebê e vai precisar de mais atenção, esse bebê que nasceu primeiro, ele pode também se sentir o quê? Rejeitado. Ou então ele pode se sentir deixado de lado, porque aí já vai ser outro tipo de ferida emocional, já vai ser ferida do abandono, né? Então, essas feridas emocionais, elas podem fazer com que, podem influenciar no comportamento desses temperamentos, que é o meu caso, né? Eu sempre falo que eu acreditei a minha vida inteira que eu era uma pessoa tímida. Hoje, você me vê falando aqui, né, fazendo esse podcast, falando sobre os temperamentos humanos, é algo que realmente eu consegui superar. Por quê?
Enquanto eu fiz 4 anos de faculdade de letras e eu não falava. Eu não falava. Eu poderia ter uma dúvida, ou às vezes, de repente, o professor perguntar alguma coisa e eu saber a resposta, mas eu não conseguia falar. Tudo isso por quê? Porque eu tinha medo de repente, falar, de errar. A pessoa que sofre da ferida da rejeição, ela tem essa preocupação de errar, né? Porque ela está sempre em busca de perfeição. E aí existem as outras feridas emocionais também, e que Sim. elas vão sendo desenvolvidas aí, né, nessa primeira infância, até 6, 7 anos. Então tá, isso aí o colérico. Qual é a diferença do colérico para o sanguíneo? A diferença é que o sanguíneo, né, como eu falei no início, o que eles têm em comum é justamente que eles são temperamentos expansivos, né, quentes. Mas o sanguíneo, por exemplo, enquanto o colérico ele é muito focado em resultados, depois eu explico esses resultados, o sanguíneo ele é muito focado em pessoas. E acredito que com certeza você conhece pessoas que têm muita facilidade em se comunicar, em estar no meio de outras pessoas. Essa facilidade de comunicação, uma pessoa que ele nem mal conheceu, ele já conversa de uma forma tão natural que parece que ele já conhece há anos. Então, o sanguíneo ele tem muita facilidade em ter amigos, né? Ele consegue desenvolver bem a amizade, né? E ele é muito alegre, muito expansivo, muito comunicativo. Gosta de aparecer, de chamar atenção? O colérico tem essa questão, sim. Ele tem um pouco de soberba, né? É interessante até mesmo a gente saber qual é o nosso temperamento para que a gente possa cuidar dessas questões, porque ele tem qualidades? Tem. Claro. Né? Mas ele também tem coisas que precisam ser cuidadas, porque senão ele... Tem gente que parece que tem um rei na barriga, só que é só um colérico. Aí eu teria que realmente ver o temperamento para chegar a uma conclusão. Já o fleumático e o melancólico, tu vê melancólico, né? Melancólico. Caraca. É outro que também o pessoal costuma falar muito mal do parece melancólico. Parece um fardo, né? Já não. O cara é melancólico, cara. Não, isso aí, coitado. Ele já nasceu melancólico. É triste. Imagina, né? aonde que ele vai chegar? O cara é melancólico, depressivo. Não é isso. Não necessariamente. É a questão do tempo dele, né? Ele, como eu falei, ele é um temperamento frio. Então, ele para resolver é um temperamento rígido. Ele para resolver alguma coisa, ele vai demorar mais, porque ele precisa ter a certeza também de que está tomando uma decisão correta. Então, ele tem muito medo. Estruturar melhor? Vai. Ele é muito analítico. Então, se você precisa de um trabalho, né, executar um trabalho em que você precisa que seja muito bem planejado, que olhe os detalhes, pode ter certeza que o melancólico ele vai ser uma ótima pessoa para contribuir com esse trabalho. Porque ele é muito analítico, ele consegue pensar nos detalhes, nos mínimos detalhes. Ele é bem assim. Hipócrates pensou nesse termo melancólico ou é uma tradução no português? Nossa, agora ele me pegou. Thalita, você sabe essa resposta, Thalita? Vou ter que pesquisar aqui no Como é que é melancólico em grego, Thalita, por favor? Nossa, vou ter que pesquisar aqui, hein? Tu dá um corte. Espadagapos. Melangacos. Provavelmente deve ter aí. Molangapos. Sei lá. Caraca, né? Porque já é uma... Porque o termo em si já é bem pejorativo, Nossa, né? Em português já é pejorativo. Agora, colérico também tem, porque eu lembro bem que quando eu fiz o meu... quando eu fui, né, tive esse diagnóstico, digamos assim, de que o meu temperamento era colérico, eu fiquei assim, logo... Ninguém quer ser colérico. Ninguém quer ser. Né? Parece irracível, né? Parece uma pessoa... Parece aquela pessoa que está sempre brigando. Né? É só a opinião dela que está certa. Ele também tem essa questão de que, assim, de querer impor, né? Muitas vezes impor a sua vontade, a sua opinião. Então, mas e o fleumático? Eu acho que eu sou fleumático. Eu acho que tão tranquilo, assim. Mas porque tem gente também... O colérico, né, ele parece ser uma coisa mais de fogo, assim.
Mas o Ele é muito fleumático imediato. também, a água, Sim. a água é boazinha, mas quando a água fica nervosa é um troço complicado também. Ela inunda, sai derrubando tudo pela frente. O fleumático, ele realmente ele é bem calmo, tranquilo, né? É algo bem interessante que eu percebo, um fleumático, quando ele chega a falar, ele não é muito comunicativo, né? Ele evita conflitos, mas quando ele tem que falar, ele fala. E normalmente o que ele fala com... Não sai assim. Né? Não sai, não é no impulso. Ele já estava observando. Ele não é impulsivo igual o sanguíneo e o colérico. Ele reflete. Então, quando ele fala, é uma fala muito assertiva. Né? Aquela pessoa que, de repente, você conhece lá, puxa, o fulano está sempre quietinho. Mas quando ele fala, é tão assertivo, pode ser que tenha um quê, aí vai no ponto. Pode ser que tenha porque, um quê aí verdade, de fleumático. A pessoa pode ser um fleumático observador, mas tem uns colerismos, assim, de vez em quando. Foi bom você ter falado isso, por quê? Né? Tem linhas que acreditam que todos nós temos os 4 temperamentos. E outras acreditam. Mais forte, mais fraco. Isso. E outras que não. Eu sigo a linha, né, pela minha formação, é de que nós temos um temperamento primário e um secundário. Então, no meu caso, eu sou colérica com influência do melancólico. Então, em determinados momentos, não quer dizer que o meu temperamento é colérico e melancólico. Não. O meu temperamento primário é o colérico. Mas tem alguns momentos que eu vou sofrer a influência desse temperamento secundário, que é o melancólico. Então, pode sim acontecer de um fleumático que tem a influência, né, que tem o secundário colérico. Então, aí, né, em alguns momentos, ele vai trazer algumas características aí do colérico. Eu conheço uma pessoa que é casada com uma pessoa, né? Sim. Aí fala assim, ele é emo. Emo, tipo assim, a pessoa não é muito emotiva, a pessoa que falou isso, mas acha o marido dela, ele é emo, sentimental, explosivo, mas sentimental. Ele tem uma coisa assim, não sei, a água me passa uma coisa de sentimento. Porque até na Bíblia, né, tem essas coisas de água assim, às vezes uma tempestade é uma coisa emocional. Sim. Eu não digo que só seja isso, mas tem a ver com isso, né? Você atravessar uma tempestade, pode ser uma circunstância, mas pode ser um sentimento que te tomou aquele sentimento, né? E carência. Sim. Todos os 4 são carentes? Como é que funciona esse negócio? Eu acho que não necessariamente que todos sejam carentes, né? Mas eu acho que tem a questão, como a gente estava falando antes, a questão das feridas emocionais. Que tu falou, rejeição, abandono. Carência é um... Não. Tem a rejeição, tem o abandono, a traição. Traição? Ferida da traição. Ferida, é verdade. Ferida da traição. A injustiça. O quê? E a injustiça e humilhação. Vixe, mano. Então, tudo isso vai sendo gerado lá na infância. Então, né... Gabaritei, hein? Gabaritou? Thalita não tem nada disso, graças a Deus. Então, essas feridas aí vão interferir, sim, no comportamento. Né? São vão essas interferir, essas 5. Esse Hipócrates descobriu isso. Não. Aí já é outra teoria. Já não é de Hipócrates. Hipócrates, ele vai trabalhar os 4 temperamentos, né? Esses 4 temperamentos no diagnóstico, aproveitando para trabalhar as questões, né, envolvendo a saúde. Outra pessoa que também utilizou, né, os comportamentos, né, não estou encontrando a palavra, né, os florais de Bach que todo mundo conhece, sim. Ele também partiu, né, do comportamento do ser. Aí, a partir daí que ele chegou à conclusão das 38 essências florais, né, para que pudesse justamente equilibrar, curar essas emoções, né. Tu usa floral?
eu uso, atualmente eu não uso. Eu uso mais com a minha mãe, né? Eu sou terapeuta floral também. Então, durante muito tempo eu fiz, né, um Você acompanhamento. Não anda com rescue na bolsa? Não, assim? mas eu tenho. Eu tenho meu kit em casa, com todas essas, né, prontinhas, com As todos 38 os... não, né? Eu tenho um kit com todas, né, que são a base, digamos assim, para poder diluir, para que eu possa... no caso da minha mãe, eu mesma preparo da minha mãe. Eu tenho, né, o kit com as 38 essências. E aí eu mesma preparo, como se fosse na farmácia de manipulação. Isso é um curso para... São vários. Na verdade, isso de não floral, curso de floral. Eu fiz. Nossa, essa história eu posso contar? Dá tempo para falar como eu cheguei até os florais? Tá aí uma boa pergunta. Porque, na verdade, eu cheguei no caminho do autodesenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal, tudo isso por uma questão minha, uma demanda minha. Deixa eu perguntar uma coisa antes de você começar esse... Tu conhece aquela santa que estudou as pedras? Que é Não, santa católica. Você já tinha falado. Fala de novo o nome para mim. Eu não sei porque qual é o eu nome preciso dela, pesquisar. Thalita, por favor. Santa que estudou as pedras, Eu preciso as flores. pesquisar. Nunca Deve ouviu ser falar isso Santa pra dela. mim. Gema, né? Hã? Deve ser Santa Gema, né? Gema, né? Pedra. Não, tem a Gema Galgani, né? Mas eu acho que é outra, né? Tu pode botar no Google aí, ver se Santa Católica... Isso para mim é muito interessante. Santa Católica que estudou as pedras, pibibi. E Santa Católica. Isso é muito E há interessante. muito tempo atrás. Acho que é 1000 anos atrás. Mas tudo bem. Então vamos lá. Como é que você... O que houve com você assim? Uma jovenzinha... Pois é, uma jovenzinha. Eu, quando fui tirar minha carteira de habilitação, eu não conseguia ter o controle emocional necessário para que fizesse aquela raio daquela prova. E aí, então, eu já tinha tentado várias vezes. Eu acho que eu vou falar para você e você vai falar assim, não acredito. Eu tenho certeza que eu sou a pessoa que mais tentou fazer provas, né, a prova prática da direção na sua vida, tenho certeza. Eu fiz 5 vezes. E tudo isso porque no dia da prova eu sabia tudo. Eu treinava baliza, conseguia terminar muito antes do tempo previsto, né? Que eu acho que era 1 minuto, sei lá, não lembro muito bem. Mas quando chegava no dia, na hora de fazer a prova, eu não conseguia. Por quê? Porque eu tremia tanto, muito. Era tão intenso que eu não conseguia dar conta de controlar os pedais, né? Todas aquelas informações para um motorista iniciante. E aí, então, nesse período todo, eu já tinha um carro. Eu tinha comprado meu carro 0, né? Eu tinha comprado um carro 0, só que meu carro ele ficava na garagem de um amigo meu, né? Professor, que eu era professora de sala de aula, eu dava aula ainda em sala de aula. E meu carro ficava na casa desse meu amigo, né? Eu só tive o trabalho de ir com ele até a concessionária, pegar o meu carro, porque eu já tinha iniciado o processo antes. Professora de quê, Sérgio? Língua portuguesa. Olha, que maravilha. E eu já tinha começado o processo para tirar a carteira antes, muito antes de comprar o carro. Só que eu não consegui passar. E aí, então, que foi naquela época do IPI reduzido, eu consegui comprar meu carro justamente nesse período. E aí, então, meu carro, eu fui com ele, com meu amigo, até a concessionária, peguei meu carro 0 e saí com o meu carro e ele já foi direto para casa do meu amigo. É louco isso, né? Tudo isso porque eu não conseguia ter o equilíbrio emocional necessário para que eu fizesse a minha prova prática de direção. Tu era professora de crianças? Eu era professora de ensino médio, ensino fundamental 2º ciclo, né? Do 6º ano, do 6º ano ao ensino médio. Dava aula para adolescentes enlouquecidos. Pois é, era louco. Início de ano, para mim, era uma tortura muito grande. E ainda não conhecia meu temperamento, nem meu temperamento e nem as feridas emocionais que eu tenho. E então, para mim, todo início de ano era muito conflitante. Porque era, quando começava assim, já ia começando daquela aflição, eu pensando, e passava muito algo assim, será que a turma vai gostar de mim? Tinha esse pensamento. Esse pensamento, que é o quê? Tem a ver com a ferida da rejeição, mas eu não sabia disso. Né? Então, todo início de ano, para mim, era um conflito muito grande. Os pensamentos, assim,
Eu vou te interromper, mas, por favor, não perca o fio da meada, porque eu vou perder o fio da meada. Mas os pensamentos, eles têm um lado muito difícil, mas, ao mesmo tempo, através deles, você acha coisas Sim. incríveis a seu respeito. Porque tu pode olhar, né? Não sei se tu conhece um livro chamado O Céu Começa em Você. Não. Que é Os Padres do Deserto. Isso é um parêntese grande aqui. Os Padres do Deserto, até o século V, alguns deles, Santo Antão, foram para o deserto para pesquisar os pensamentos. Uau. Então esse livro fala desses pais, né? Então eles fizeram 9 tipos, 3 tipos físicos, 3 emocionais e 3 espirituais. Então ele olhava qual pensamento, que horas, quanto tempo, que tinha uns pensamentos que te deixavam arrasado, Sim. tinha uns pensamentos que vinham e te dispersavam, Sim. né? Então você deve observar os pensamentos assim, né? Também. Mas continue. O carro. Você está no carro. Bom, então, aí eu conheci um terapeuta, né, amigo de uma professora minha, e eu conheci o meu terapeuta, Adilson, né? E ele trabalhava com reiki e tudo. Aí quando eu ouvi ele falando que ia fazer um reiki para uma pessoa por telefone, eu falei assim, como assim, à distância? Aí eu falei assim, pô, estava no desespero, eu falei, eu preciso de alguma coisa para me ajudar. E aí eu perguntei para ele, isso pode me ajudar? Aí ele falou, qual é o seu caso? Eu expliquei. Ele falou, não, no seu caso, o que vai te ajudar são os florais de Bach. E aí eu comecei a fazer um tratamento com ele. Impressionante, pasme. Ele mesmo, com ele mesmo, porque ele, assim como eu, ele tinha o kit dele também, né, dos florais. Então eu ia para casa dele, né, depois que eu saía do serviço, eu ia lá, eu fazia a consulta com ele, né, porque aí tem uma consulta, é uma anamnese, né, ele vai fazer perguntas, questões, sondar a sua vida, para a partir daí chegar à indicação, né, dos florais, né. Assim como os óleos essenciais, os florais a gente faz indicação, a gente não faz prescrição, né? Então ele fazia a indicação dos florais. E foi justamente graças, né, a esse meu amigo que hoje eu tenho como amigo, né, que eu consegui fazer a minha prova pela primeira vez sem tremer e passar direto. Então graças aos florais de Bach. E aí eu comecei então. Aí não só isso, né? Quando eu tive a oportunidade e eu descobri que existia um curso de florais, aí eu entendi e falei assim, não, eu quero fazer isso. Não tinha teste de bafômetro de floral ali, não. Não tinha. E aí eu percebi, né, que o quanto aquilo era benéfico. E aí, então, vem entrando os florais, depois entrou a aromaterapia, e aí eu entrei, né, nesse A aromaterapia também foi através dele que tu começou? Não. Aí a aromaterapia foi... Nossa, você está trazendo uma caixinha aqui, estou trazendo todos os meus segredos. Que a aromaterapia, eu fiz, né, passei na prova, e aí depois de um certo tempo eu me casei, eu tive minha primeira filha, né, que é a Mariana, mas a minha filha, ela não dormia à noite, eu não conseguia, né, ela tinha muita dificuldade para dormir, e aí justamente na mesma farmácia, no local onde eu fiz o curso de florais, eu descobri o óleo essencial de lavanda, que é um dos óleos essenciais mais conhecidos. Pena que eu não trouxe. Eu pensei em trazer meu óleo essencial de lavanda, eu não trouxe. Mas... De lavanda. Esses aí são o quê? É de laranja doce. E o outro, pinho siberiano. Tigre siberiano? Pinho siberiano. E aí, então, eu comecei, né, utilizando o óleo essencial de lavanda para auxiliar o sono da minha filha, que ele é muito conhecido por ajudar a trabalhar insônia. Não só insônia, como ansiedade, né? Então, foi aí que eu conheci a aromaterapia. E como eu vi, o mesmo aconteceu em relação aos florais. Quando eu vi que era algo, né, que poderia me ajudar a minha família, eu também fui me especializar. Comecei a fazer curso, mas o objetivo sempre foi para uma demanda minha, em busca do tratamento da minha cura. E aí, então, depois disso é que eu comecei a levar, né, para outras pessoas. Comecei a cuidar da minha mãe, né, com os florais e aromaterapia. E aí, quando fui vendo e fui entrando nesse mundo aí do autodesenvolvimento, do conhecimento pessoal, e estou até hoje.
Atualmente tu não atende, assim, tu não tem um consultório? Não, eu atendo só virtualmente, né? Eu não tenho um espaço, né? Mas eu atendo, na grande maioria das vezes, eu atendo virtualmente. Mas, caso a pessoa deseje... Hoje eu já não tenho mais esse tempo, né, de ir até a casa da pessoa, porque até então eu fazia isso também. Eu atendia, né, aos interagentes, né, clientes, na casa. Eu ia até a casa da pessoa, levava meu arsenal, né? Levava meu equipamento, minhas ferramentas. E lá mesmo eu preparava, levava minha luva, jaleco, touca, tudo isso. E ali mesmo eu já preparava. E a pessoa, depois do atendimento, ela já tinha digamos assim, entre aspas, o medicamento para que fizesse o acompanhamento. Unguento é uma palavra muito forte. Eu acho que é bíblica também, unguento. Mas isso aí foi antes de estudar os temperamentos? Isso foi antes. Foi muito antes, porque o meu objetivo, né, era levar, ainda é, o meu objetivo, a minha bandeira é possível ter uma vida saudável, uma vida mais feliz, sem a necessidade de você viver refém de um medicamento. Né? Existem muitas pessoas que elas vivem à base de medicamentos, mas é possível sim você ter uma vida mais saudável sem você precisar fazer uso de tantos medicamentos. Então, com isso eu entrei, né, na época da pandemia, eu comecei a fazer a divulgação da aromaterapia, que eu entendi, eu falei assim, nossa, é algo tão bom que eu vou levar essa mensagem, que eu acho que outras pessoas podem ter acesso, né? E aí, então, eu entrei no mundo digital, né? Começando aí a trabalhar, porque até então, no início, o meu objetivo era como eu posso entrar na casa das pessoas com o óleo essencial. O meu objetivo era levar os produtos em si. Né? Só que levar o produto em si requer uma demanda, um investimento. Né? Então, hoje eu entro na casa das pessoas, mas não com o produto, mas com a informação. Isso é o Instagram que você está falando? Isso no Instagram. Né? Então, o objetivo é fazer com que as pessoas se conscientizem que é possível, sim, ter uma vida mais saudável, fazendo uso de recursos naturais, que são os óleos essenciais ou até mesmo os florais, que são reconhecidos, né, já fazem parte mesmo do Sistema Único de Saúde. Né? Esse óleo essencial tem no SUS? Já tem, algumas unidades já tem lugares que fazem o acompanhamento com aromaterapia. Floral, já é reconhecido pelo Ministério. Tem no SUS? Eu não sei dizer quais os lugares que atendem, mas já está, né, já é reconhecido pelo Ministério da Saúde como uma das possibilidades de terapias, né, integrativas, tanto florais quanto a aromaterapia. Né, eles já fazem parte, já tem portaria, né, tudo registrado. Então, são opções de atendimento no SUS. Eu já anotei aqui o que eu vou perguntar depois. Mas esse ano, eu fui no médico junto com uma pessoa que receita floral. Uau! Ele é um médico convencional, medicina convencional e também terapeuta floral. Exatamente. Sim. Ele falou uma coisa assim, que eu fiquei... tipo assim... não, você toma floral que você vai resolver tudo. Eu falei, tudo? Tudo. Mas doutor, perdão... ele falou, tudo. Mas não precisa perdoar, não. Toma floral. Tá falando sério? Eu tô falando sério. O cara falou isso. Aham. Eu falei, não, mas espera aí, não. Não, toma floral. E pronto. E pra mim, foi duro, né? Uhum. Mas então, Tá não bom. precisa fé, não precisa nada. Não, toma floral. Mas ele falou mesmo, assim, né? E receitou o floral, pá. Não me lembro o que ele receitou.
Mas eu fiquei meio... Imagina, eu ouvindo Ficou isso, meio surpreso. Mas então... Então, eu fiquei surpresa em ele falar isso porque ele foi bem corajoso. Ainda mais na condição de médico, né? Porque ainda tem uma certa resistência às ferramentas, né? Aos medicamentos mais naturais. Ainda tem uma certa resistência. Então, ele na condição de médico, né? Até perguntei, medicina tradicional, né? Ele foi bastante corajoso. Por que ele disse tudo, né? Hoje, com a visão que eu tenho. A maior parte das nossas doenças, elas começam antes na questão emocional. Hoje já se sabe que as nossas emoções, elas influenciam nas nossas doenças. Hoje existe a psicossomática, que é uma ciência que vai estudar, né, exatamente, né, essas emoções que estão sendo ciência psicossomática. Que estão, né, de alguma forma interferindo na nossa saúde, né? Então, de repente, uma gastrite. Uma gastrite que a pessoa vai a um médico convencional e ele vai fazer o quê? Ele vai te dar um remédio para a sua gastrite. Só que ele não olha a causa. Qual é a causa dessa gastrite? Será que ela só é fisiológica mesmo? Será que é só física mesmo? Por quê? De repente, essa pessoa, esse paciente está passando por alguma situação que ele não está conseguindo digerir, que ele não está conseguindo lidar. E aí, onde é que vai pegar? No estômago dele. Então, muitas questões físicas que a gente tem, uma enxaqueca, tem uma dor de cabeça muito frequente, muito recorrente. Aí, todo dia vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. Todo dia vai lá e toma um remédio para gastrite. Vai curar? Qual é a causa? Então, por isso que eu disse que é possível ter uma vida mais saudável, mais feliz, fazendo uso de quê? De produtos naturais, no caso do óleo essencial, de um floral. E por isso que ele, esse médico, foi corajoso em dizer que vai resolver tudo. Talvez esse tudo, porque o tudo, né? O que é isso tudo? Será que a fé também não basta? Será que a fé, né, como você falou, a questão da fé? Rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Tu passa um remedinho para cada um desse aqui, acabou. Traição. Não, traição é floral tal, você toma. É porque, por exemplo, até nisso, os florais vão ajudar e os óleos essenciais vão ajudar. Por quê? Foi a traição? A traição. A pessoa que sofre da ferida da traição, em algum momento, na infância dela, ela passou por uma situação que ela se sentiu traída. Vamos supor, tá? Uma criança. Uma pessoa... Um homem, ele tem uma criança, um filho pequeno, e ele promete para aquela criança, seu presente no final do ano vai ser uma bicicleta. E aí, antes que chegue o final do ano, de repente, esse homem ele perdeu o emprego dele. E aí, ele já não vai ter mais o recurso necessário para comprar aquela bicicleta. Aí, chega no Natal, infelizmente, ele não pode dar essa bicicleta que ele prometeu para o filho dele. Naquele momento em que essa criança deixa de receber esse presente, que foi uma promessa que ele fez, houve uma quebra de um voto. Houve uma quebra ali, né? De confiança. Houve uma quebra de confiança. E naquele momento aquela criança se sentiu traída. E aí, justamente, o que é que ela vai fazer? O tempo inteiro ela vai crescer com essa ferida emocional, sempre buscando não passar novamente, não ser mais traída. E uma vez que ela quer evitar novamente ser traída, né, ter a confiança, né, quebrada, uma vez que ela vai viver em função disso, buscando evitar isso, ela começa a achar que ela precisa ter o controle das situações. Controle, essa a pessoa que palavra sofre da ferida da rejeição, ela vai buscar o quê? O controle. E os florais. E os óleos essenciais, eles vão poder, sim, ajudar a pessoa a trabalhar essa necessidade de controle. Entendeu? Se tornar uma pessoa mais flexível. Mas, por exemplo, aqui, por exemplo, Thalita, quer fazer uma pergunta? O que você está achando de tudo isso?
Não, tô concentrada aqui, tô preparando minhas perguntinhas. Isso, por favor. Meu Deus, depois Olha, tem mais. Santa Hildegarda. Isso mesmo. Da outra vez você tinha falado. Eu preciso anotar isso para pesquisar. Hildegarde. E ela é santa, estudava É muito impressionante. pedras. É muito impressionante isso, né? Exatamente. E isso Thalita. porque tem uma certa, né? Achando que é crendice ou coisa assim parecida, né? Sempre traz Que século que ela é, Thalita? Aparece aí? Deixa eu ver aqui. Será que é século XII? Foi amiga de São Francisco? São Ela é Francisco. antiguinha, né? Vou procurar aqui, peraí. Tá. Então, Então, aí aconteceu essa traição. Tem uma coisa aqui chamada intercessão aqui, neste local. Sim. Aqui é uma comunidade católica, acho que você já percebeu, sim. né? Então, uma coisa que já se ouviu falar muito é quando a pessoa recebe oração. E aí tem uma coisa chamada palavra de ciência. Palavra de ciência. Um dos dons do Espírito, né? Então, por exemplo, um amigo meu já me contou que ele foi orar para uma pessoa e aí veio para ele bolo de aniversário. Nossa. Veio a imagem assim, bolo de aniversário. E aí ele estava orando, ele falou, olha, cara... O que tem aí, né? Nossa, isso mexeu comigo. O que me veio, ele falou, foi bolo de aniversário. Cara, desmontou, cara. Né? Desmontou ele. Então, tudo bem, é uma forma cristã, eu acho que também sim. essa coisa... Eu acho que a renovação carismática tem muito a ver com isso, né? Com essa coisa do Espírito Santo, né? Porque eu já percebi nas tuas postagens que tu também usou a palavra de Deus. Sim. Ultimamente eu não tenho usado tanto. Ultimamente eu não tenho mais usado tanto porque eu acho também separar as coisas de que forma? Porque isso aí pode até impedir que as pessoas cheguem ao que tu tem. Atualmente nós estamos... Isso, exatamente. numa Você chegou... situação É assim. exatamente isso. Porque às vezes, por Se você torna um utilizar... muro. E a cristã, pronto, chega. Não, exatamente. Acabou, deixa de seguir, acabou. Isso. Exatamente isso. Exatamente. Aí, né, como você falou que você usava a palavra cristã, de fato, né, usava. E é muito interessante que na Bíblia, né, trazendo para o lado da aromaterapia... Tem algumas situações em que a gente vê sendo utilizado óleos aromáticos. Porque o que são os óleos essenciais? O que é a aromaterapia? Né? A aromaterapia é uma terapia integrativa, né, que trabalha o ser humano, olha para a causa do ser humano, busca entender, né, todo o contexto dele e vai fazer o uso dos óleos essenciais, que são extratos vegetais, que são produtos extraídos de plantas e a partir dos aromas, né? E na Bíblia a gente vê várias passagens em que são utilizados óleos aromáticos para ungir. É uma cena que me encanta muito, que eu acho essa cena a coisa mais linda, é justamente aquela mulher que vai lá e banha os pés de Jesus com óleo aromático, com um óleo caro, né? E aí Judas fala para Jesus, mas mestre, por que essa mulher está usando aí esse óleo caro? Né, podia vender esse óleo para poder dar comida para os pobres. Né? E era um óleo aromático e caro. E naquela época não se tinha esse nome de óleo essencial. Era perfume. Né? Um perfume. É. Mas era um óleo com aroma. E é justamente, o óleo essencial ele é um óleo com um aroma que ele vai tratar não só uma questão física, mas ele vai tratar também uma questão emocional, vibracional, né? Emocional, vibracional. Emocional, vibracional, fisiológico, física, né? Então, ele tanto serve, o óleo essencial de lavanda, por exemplo, ele tanto vai servir para curar uma ferida, cicatrizar uma ferida, um ferimento, uma queimadura. E não é necessário, por exemplo, era isso que eu ia falar.
você falou dessa traição. Sim. Esse voto quebrado, né? Voto... Sim. Essa confiança, né, que foi Quebra de um quebrada. voto. Uma quebra aí de uma confiança, né? Então, através desses olhos, não é necessário saber o que aconteceu. Não necessariamente precisa saber o que Mas aconteceu. talvez seja a pessoa saber, olha, aconteceu alguma coisa. Sim. E você Isso. tem essa Essa ferida. Exatamente. Isso é uma porque, ferida. por exemplo, quando eu sou especialista em temperamentos humanos e bloqueios emocionais. Então, quando eu faço um acompanhamento com uma pessoa, eu vou, além de fazer uma análise do temperamento dela, eu vou ver também, buscar ali entender, né, todo o contexto dela e também possíveis bloqueios emocionais. Então, né, quando a gente vê o comportamento da pessoa, a gente já imagina, olha, a forma que você está agindo leva a acreditar que é uma ferida emocional X. Mas eu, por exemplo, como especialista, eu não vou chegar para a pessoa e vou falar, você tem essa ferida emocional. Não. Eu, como uma especialista séria, da forma que eu fui formada, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar para ela as feridas emocionais, das características, como elas agem. E aí a pessoa, você se reconhece em alguma dessas? A própria pessoa, porque é muito interessante, porque a própria pessoa, ela precisa tomar consciência do que está isso que moldando eu tô falando, o né? comportamento dela, por mais que ela não saiba qual foi o evento que gerou essa ferida emocional. Isso vai moldando o comportamento. Vai moldando. Quase que distorcendo, né? Vai, exatamente. Podemos dizer assim, vai moldando e quase que distorcendo. Porque eu, por exemplo, na minha natureza de colérica, jamais era para eu ter vivido a minha vida inteira de uma forma tão tímida, tão fechada. Entendeu? E depois, quando eu descobri o meu temperamento, quando eu descobri também, né, o que estava me bloqueando, o que estava fazendo com que eu ficasse tão introspectiva, tão fechada, né, aí eu entendi, enfim. É como se tivesse... Foi a última peça do quebra-cabeça, para que eu entendesse o meu comportamento. Então, em algumas situações, eu percebo, eu estou agindo tal em função disso. Eu já consigo perceber o porquê que eu estou, né? De repente, estou preocupada demais com o que falaram ali. Olha, estou preocupada demais com o que estão falando sobre mim. Então... tá aí, a ferida tá falando. Entendeu? Mas você, tecnicamente, é uma cristã. Sim. Sou cristã. Isso. E, então, voltando a essa coisa que se fala aqui, né? Mas eu acho interessante isso, porque esse caminho cristão dessas revelações que o Espírito nos dá, de acontecimentos, né, de isso que tu acabou de falar, olha, estão falando mal de mim. Tem uma passagem bíblica, né, que Davi chega num lugar e um cara começa a xingar ele todo. Aí um general fala assim, é para cortar ele em quantas partes? Aí ele fala, não, deixa. O que ele está falando... Eu nem sou, mas eu sou bem pior do que aquilo. Quando você admite que você é pior, fica mais tranquilo. Cara, pronto. Cara, isso aí não é nem 1% do que eu sou. Porque isso também, o cristianismo nos oferece essa possibilidade, que é o autoconhecimento. Sim. O famoso autoconhecimento tão antigo, né? No Oriente, pelo amor de Deus, já se fala disso há quanto tempo, né? Mas eu acho muito bacana, né? Essa frase, amar a Deus acima das coisas e o próximo como a si mesmo. Eu tinha muita dificuldade desse como a si mesmo. De entender, né? Mas quanto mais eu percebo a minha extrema fraqueza, mais eu vou, sei lá... se colocando no lugar do outro. Percebendo que o outro também passa pelas mesmas situações que você. Pois é, essa pessoa, né? Estamos aqui por causa dessa pessoa. Que bom, pessoa. Não sei quem você é, mas de repente a gente vai agradeço. cruzar no corredor. Essa pessoa aí.
Olha, que bom. Ela é uma contribuição, Aí com a certeza. pessoa vai falar, aqui. o que é? Não, nada, não é nada. Que começou. Então, essa pessoa, né, se percebe que tem alguma coisa, mas eu Sim. fico pensando, meu Deus, essa pessoa é tão melhor do que eu. Sim. Nossa. Então, é uma coisa, até mesmo que é bom a gente sempre pensar, é que muitas vezes você não está falando com a pessoa em si, mas você está falando com a ferida emocional dela. De alguma forma, você justamente mexeu lá onde tem uma feridinha, entendeu? Então, não é nada pessoal. Não é pessoal, porque quando a gente faz, às vezes, sem perceber, a gente tomar atitudes, falar coisas que podem magoar o outro, mas não é pessoal. Só que, de repente, você tocou justamente numa ferida dela. Essa pessoa é colérica ao extremo, né? Nossa. Vai ter... grande julgamento, tá julgando a pessoa sem saber. E outra coisa também que me veio aqui, eu trabalho numa rádio, né? E nessa rádio tem um programa dos Alcoólicos Anônimos. E é uma coisa muito interessante, que às vezes tem jovens com 20 anos que já estão lá. Sim, infelizmente. Começaram com 12 anos, enfiar o pé na jaca e já estão com 22, já estão lá. E eles falam muito, o meu orgulho. Nossa, com 20 anos descobri isso? Que coisa, né? Então eles têm um extremo cuidado. Eles chamam ego também, né? Ego. Meu ego é muito forte, então baixa a bola. Sim. Mas isso aí, existe um floral assim, floral não, essência, tipo assim, olha meu filho, eu vou te dar essa essênciazinha assim. A pessoa, por que você está me dando isso? Não. Fala o que é, orgulho, caramba. Você é um soberbo de marca maior. Só você tem razão. Não tem como. Aí tu passa um óleozinho que a pessoa baixa a bola. Como é que é? Bom, na verdade, assim, é uma jornada terapêutica, né? A gente vai vendo o que é que está mais gritante Tu atende meses ali, a pessoa. né? Se for preciso, sim. Né? O que é que está mais gritante ali naquela situação? Porque muitas vezes não é essa a preocupação dela. Sabe? Ela nem sabe. Ela nem sabe. Ela nem sabe. Na grande maioria das vezes, ela nem sabe. Eu tenho a última interrupção. Não tem problema. Então, eu tenho uma pessoa que eu vou conversar e ele fala muito assim, olha, Geraldo, às vezes as pessoas falam as coisas aqui e eu não falo nada. Sim. Só ouve. Não adianta, a pessoa não tem noção. Aí, de repente, a pessoa, mas será? Aí eu posso até falar alguma coisa. Uhum. Mas às vezes eu falo e a pessoa, não, é o outro. O outro é que faz isso comigo, não sou eu. Né? Então, aí é a questão da autorresponsabilidade, né? É a questão da autorresponsabilidade. Até mesmo um termo que eu falei aqui no meio, né? Eu falei interagente, né? Porque quando você foi lá nesse médico... Inter o quê? Interagente. Quando você foi nessa consulta que esse médico te passou, te indicou o floral, ele é médico, né? Ok. Mas, por exemplo, quando esse paciente vem até um psicoaromaterapeuta, vai até um terapeuta floral, um terapeuta complementar, ali ele precisa perceber que ele participa da cura dele. E por isso até mesmo que o termo, a pessoa, né, e precisa ter um comprometimento não só do terapeuta, é 50% dele, 50% da pessoa, né? E é a questão da autorresponsabilidade, é ele perceber que ele é o agente da vida dele. Então, por isso, a gente não fala, né, nessas questões terapêuticas, né, em uma terapia integrativa, a gente não chama de paciente, justamente por quê? Porque para que ele tenha a cura, digamos, entre aspas, né, porque a gente nem pode falar o termo de cura, a gente não pode prometer cura, né, para as pessoas, mas é para que ele perceba que ele é responsável pela melhora dele, pela transformação dele. Né? Então, interagente, ele tem um papel ativo nessa jornada, ele tem um papel ativo nesse processo de transformação. Né? Então, você vai lá para uma consulta no médico, é muito cômodo você entrar na sala do médico acreditando que a cura
está nas mãos do médico. Que o médico vai te dar um medicamento, vai te dar uma receita para você comprar um medicamento que vai curar, que vai te curar. E outra coisa bem diferente é você entrar na sala de um psicoaromaterapeuta sabendo o quê? Que a sua transformação precisa que você se comprometa, precisa da sua parte. Aí você é chamado para a autorresponsabilidade, você faz parte desse processo. Né? Aí já não dá mais para ficar olhando a culpa, porque o culpa, né? O outro. Sou eu. Não é sobre o outro, mas é sobre o eu. Né? E é difícil, muitas vezes, né? A gente perceber que a gente tem responsabilidade. Se isso aqui está acontecendo na minha vida, se isso aqui está acontecendo no meu relacionamento, qual é a minha parcela de contribuição para que isso aconteça? Porque é muito fácil a gente falar que a culpa é do outro. Mas qual é? De que forma que eu estou contribuindo para que isso aconteça? Thalita, se você tem alguma coisa para falar, o momento é esse. Refletindo. Na verdade, a minha pergunta é mais técnica, assim, do seu dia a dia. Qual é o seu perfil de atendimento, né? Até faixa etária, provavelmente mais mulheres do que homens, né? Se homens te procuram, não sei se você pode falar assim, dar uma prévia do tipo de questão que trazem para você, mas se tem mais a ver com relacionamento, com trabalho, o que você atende mais? Olha, impressionante, eu gostei da sua pergunta, porque na grande maioria das vezes são as mulheres que vão em busca, né? São as mulheres. 1% é homem, então a grande maioria de atendimento, de acompanhamento, são as mulheres. Né? E eu acho que até mesmo na medicina tradicional, eu acho que acontece muito isso, né? Na grande maioria das vezes, são as mulheres que vão em busca desse tratamento, né? E eu acompanho desde criança, desde bebê, né? Eu sempre acompanhei meus filhos, eu sempre fiz o tratamento deles, né? Desde bebê. A Mariana desde 2, né? Porque é desde essa época que eu comecei. E o Gabriel desde que nasceu, né? Até pessoas idosas. Então, desde criança a idosos. Muito bem. E os temas? Pode falar. Os temas, se é mais para relacionamento, para trabalho, o que faz uma pessoa... No seu caso, foi... você sentia ansiedade, né? Ficava muito nervosa para fazer prova. Sim. Mas normalmente são mais questões mesmo emocionais do próprio indivíduo, mais questões mesmo assim, equilíbrio emocional, dificilmente é questão de um relacionamento com o outro, é mais mesmo em busca da sua cura, né? Mais pessoal mesmo, questões emocionais. Muito bem, então, agora é o momento que você... O que você quer deixar neste mundo? Muito obrigada, né? Agradecer essa oportunidade, Geraldo. Se você quiser falar alguma coisa, tipo assim, olha, você que está aí arrancando os cabelos da cabeça, eu vou te deixar o meu WhatsApp. Muito obrigada por essa oportunidade. É um momento único para mim, né? E a mensagem que eu falei ainda há pouco, né? É possível ter uma vida, né, mais equilíbrio emocional, mais qualidade de vida, sem ser dependente de medicamentos. É possível. Né? Quando eu falo isso, eu não estou falando que eu sou contra medicamentos, não. Os medicamentos, eles são necessários. Mas desde que a gente faça o uso consciente, no momento certo e com a indicação médica, né? Porque a gente sabe que o número... de uso de medicamentos, né, é muito grande e de forma sem uma consulta, né, e isso muitas vezes acaba fazendo com que a pessoa viva só efeito placebo, é isso, né? Placebo é o que não funciona, né? Né? É sempre aquela enganação, né? Achando que, sabe, que está resolvendo, só que não está resolvendo, porque, como eu falei no início, a causa, ela precisa ser olhada. Enquanto não se olhar a causa, o que é que está provocando, né, de repente, esse desequilíbrio emocional, o que é que está provocando essa dor no estômago, essa dor de cabeça, o que quer que seja, enquanto não se olhar para a causa,
não adianta, vai ficar tomando medicamento sem corrigir, sem necessariamente curar, né? Então, é possível, sim, né, ter uma vida mais saudável, de uma forma mais equilibrada, fazendo uso de produtos naturais. Fazendo uso de medicamentos no momento certo, na hora certa, com o acompanhamento de um médico, né? E não é para menos que a gente, a cada esquina que a gente passa, a gente vê uma farmácia. Duas, né? E é muito comum você ver sempre inaugurando farmácias. Por quê? Que tanto se inaugura farmácias? Por quê? Né? Então, é uma mudança mesmo de atitude, uma mudança, chamar as pessoas para consciência, né? Para que elas se conscientizem que elas podem, sim, ter mais qualidade de vida sem serem dependentes de drogas. Né? De tu falou uma palavra que eu acho que é o momento de hoje, né? Ansiedade. Meu Deus do céu. O pessoal está muito ansioso. Sim. Mas, gente, isso aí vai ficar para o próximo podcast. Isso aqui foi só um gostinho do que ainda vai acontecer, né? Porque a gente observa o movimento das coisas, né? A vida é viva, né? Sim. E ela se move. Né? Sim. Então, obrigado, Thalita Bolonini. Obrigada, Thalita. Thalita é demais, né? Ela Obrigada, sabe tudo. Thalita. Além de saber, ela vai no Google e fica sabendo mais ainda. É maravilhoso. Adorei conhecer a Santa Hildegarda e o Degarda aqui também. Graças a vocês. Eu também. Então, isso aí, gente. Valeu mesmo. Foi muito bom. Jaqueline, Eulálio. Nós dois de verde, né? É demais, né? Realmente. Sem combinar. Melhor de tudo é isso. Isso é a vida. A sintonia. A vida é viva. Isso é bom, esse slogan, né, Thalita? A Gostei. vida é viva, né? E se move. E se move. E se move. É. Então, valeu, gente. Obrigada, pessoal. Em breve teremos mais coisas ainda. Valeu. Valeu.